Olá, amigos! Em 1860, a Segunda Guerra do Ópio chegou ao fim, com a vitória pertencente à Aliança Anglo-Francesa. O exército vitorioso marchou em direção ao Palácio Yale, Pequim, a residência principal da dinastia Qin. Eles tentam saquear preciosas antiguidades, tais como joias, esculturas, pinturas, vasos, pratos, bules de chá, etc. Até o pequinês, uma raça desconhecida na Europa na época. Após saques, soldados anglo-franceses incendiaram os terrenos do palácio e trouxeram a maior parte dos despojos para a Europa. Estes foram então vendidos para famílias reais e colecionadores particulares. Com o tempo, eles são exibidos em museus, na Inglaterra, França, Suécia, Noruega e muitos outros países europeus. Hoje, à medida que a nação se torna poderosa, a China está ansiosa para recuperar as antiguidades perdidas, para preservar sua história e cultura. Mas como? Reivindicar publicamente é muito difícil. Para outros países, primeiro, eles precisam devolver alguns itens para terminar, para não afetar as relações diplomáticas. O segundo é que eles dão uma desculpa, gastam dinheiro para comprá-la, de modo que não podem devolvê-la. Portanto, se eu não posso reclamá-lo publicamente, uso o método escuro. Numa noite de verão de 2010, na capital Estocolmo, Suécia, carros na rua e algumas áreas circunvizinhas irrompem repentinamente em chamas. A polícia chegou rapidamente e não entendeu o que havia acontecido. Enquanto esperavam a chegada dos bombeiros, não muito longe, ladrões mascarados invadiram o palácio de Drottningholm, residência da família real sueca. Eles levaram coleções de arte e antiguidades extremamente valiosas, originárias da China. Apesar do momento do arrombamento, a sirene é acionada. Mas a polícia não ouviu, pois estava focada em apagar incêndios em carros próximos. Esta é uma tática de desvio. Os ladrões então, tendo dirigido para um lago próximo, jogaram o veículo na água e fugiram em lancha. O roubo ocorreu em menos de 6 minutos. Cerca de um mês depois, na cidade de Bergen, Noruega, homens mascarados invadiram o Museu Code, de um teto de vidro. Eles levaram 56 artefatos valiosos de origem chinesa. Em seguida, os ladrões invadiram o museu na Universidade de Durham, na Inglaterra, e levaram muitas esculturas, bem como tigelas de porcelana de alto valor. Eles também são de origem chinesa. Em 2015, o castelo de Fontainebleau, na França, tornou-se o próximo alvo. Os ladrões também estão interessados apenas na galeria de arte e antiguidades chinesas. Seu valor é descrito como imensurável, possivelmente até bilhões de dólares. Com o tempo, vários roubos semelhantes ocorreram em outros museus europeus. Todos eles têm a mesma fórmula. Carros queimados estavam por perto, para distrair a polícia. Os itens roubados são de origem chinesa. Os ladrões usam máscaras, são muito profissionais e cautelosos. Eles não deixaram vestígios e, claro, não foram capturados até agora. Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol disse, estes não são ladrões comuns. Eles são criminosos transnacionais e roubam por encomenda. Essa especulação faz sentido, porque os ladrões visam apenas itens de origem chinesa, e para outros produtos, eles não se importam. O mais notável é o Château Fontainebleau, na França, que abriga 1.500 galerias, com inúmeras obras raras e extremamente valiosas. Mas os ladrões visavam apenas galerias chinesas, coisas. Obviamente, eles só levam itens de acordo com o pedido do cliente. Então, quem são os clientes deles? Não temos pressa em tirar conclusões. Vá com calma e assista. Durante grande parte do século XX, os líderes da China não se preocuparam com artefatos perdidos. Eles acreditam que a arte é um símbolo da decadência burguesa, que deve ser destruída e não preservada. No início dos anos 2000, no entanto, a China tornou-se mais rica e mais confiante. Obras de arte e antiguidades do país, tidas como centro de orgulho nacional. Portanto, o governo anunciou publicamente, encontrando maneiras de repatriar as antigas relíquias perdidas. Especialmente os itens de valor inestimável, roubados em Dioavin. Ao saber dessa notícia, a elite chinesa assumiu uma grande responsabilidade por conta própria. Eles recuperam as coisas preciosas perdidas em nome do governo. Em 2010, um vaso de cerâmica do Palácio de Dioavin foi vendido em uma casa de leilões nos arredores de Londres. Os preços começam em 800 mil dólares. Meia hora depois, o preço subiu para 69,5 milhões de dólares, comprado por um bilionário chinês anônimo. Em 2014, uma pequena xícara de porcelana, avaliada em 36 milhões de dólares, e um tapete de seda tibetano, avaliado em 45 milhões de dólares, também foram comprados pelo bilionário chinês.
A maioria das relíquias antigas da China, que são vendidas publicamente, são compradas pelos bilionários do país. É assim que eles mostram sua riqueza, bem como orgulho nacional. No entanto, com o tempo, as antigas relíquias vendidas publicamente, gradualmente se esgotaram. Em vez disso, eles são mantidos em museus europeus ou em coleções particulares. Então, para possuí-los, a única maneira é roubar. É claro que os bilionários não podem fazer isso sozinhos. A Interpol suspeita que bilionários chineses tenham contratado ladrões profissionais para roubar relíquias antigas em museus europeus e comprá-los a preços elevados. Infelizmente, eles não pegaram ninguém para provar sua inferência. Não só bilionários, o governo chinês também é suspeito. Muito provavelmente, eles são a força que ordena dos ladrões. Se for verdade, então eles não saem diretamente, mas por meio do Chinapoli Group, uma empresa estatal. A empresa não é apenas um grande fabricante de armas, mas também um negociante de arte e antiguidades. Sua fortuna estimada, atualmente, é de 140 bilhões de dólares. A Chinapoli Group estabeleceu uma vez uma rede global de informação para localizar e recuperar artefatos perdidos. Eles querem recuperar o que foi roubado em nome do governo, pelos europeus. O chefe desta empresa disse certa vez: temos muitas maneiras de voltar. Não há apenas o método de comprar da casa de leilões. Coisas chinesas, voltar para a China é óbvio. Entretanto, quando os repórteres internacionais perguntaram sobre o roubo de antiguidades na Europa, negaram e acharam que a pergunta não tinha sentido. E isso realmente não faz sentido. Ninguém é estúpido, afirmando ser um ladrão. Se o roubo fosse realmente feito pelos chineses, então o mundo veria um bom espetáculo: os ladrões levam as coisas de volta dos ladrões. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.